voltei a escrever, mas foi um processo demorado, foi um processo de muita construção pessoal e, acima de tudo, foi um processo de muita escrita criativa para desbloquear aqui algumas coisas mais específicas. E é sobre isso que eu te vou falar hoje. Anda daí, que eu tenho muito para te contar. Olá a todos, se ainda não me conhecem, o meu nome é Teresa Silva. Eu faço conteúdos de produtividade, organização, comunicação e estilo de vida para que realmente vos possam inspirar a ter uma vida melhor, mais equilibrada e, acima de tudo, mais feliz. Hoje vamos falar sobre escrita criativa e sobre o facto de eu ter voltado a escrever. Quero falar um bocadinho com vocês aqui sobre como é que foi esta minha experiência, porque é que eu deixei de escrever, o que é que aconteceu aqui nos entretantos e dar-vos algumas dicas de escrita criativa para vos ajudar, caso vocês estejam a pensar voltar a escrever também. E pode ser também algo interessante para vocês. Primeiro ponto, vamos falar sobre o facto do porquê que eu deixei de escrever. Como vocês se calhar não sabem, se calhar estou a contar isto agora aqui pela primeira vez, eu já escrevi e editei 3 livros. O que é que acontece? Eu tive a sorte, ou o azar, de eu ter feito muito nova. Ou seja, motivo de orgulho, porque no auge dos meus 19, 20 anos estava a editar o meu primeiro livro. Azar meu porque não tinha maturidade suficiente para perceber que aquela não era a editora ideal, que aquele não era o livro ideal e que não estava assim tão bem escrito como eu achava. Mas sim, não estava naquela idade em que achava que tudo o que eu fazia era muito bom e que eu era a melhor em tudo. Por isso, tramei-me um bocadinho. Ou seja, eu acabei por não gostar depois da minha própria obra. Já fiz aqui já reescrevi mais por desejo pessoal do que mesmo para a editar em si. Foi mais mesmo tipo uma conclusão pessoal para mim, de género, eu consigo pegar nisto, que até é uma história interessante, eu consigo pegar nisto e fazer uma coisa bonita, uma coisa boa. E acho que foi por causa disso que parei de escrever, porque fiquei mesmo muito desiludida com o mercado editorial, fiquei muito desiludida depois comigo mesma, acima de tudo, né? Depois peguei e fui ler e disse, isto não está bom. Eu se pagasse por este livro, eu ia me arrepender, e é muito mal quando nós dizemos isso no nosso próprio trabalho, ok? Por isso, a primeira dica que eu vos dou se querem escrever e editar um livro é garantam que tenham maturidade e conhecimentos suficientes para escrever uma coisa boa, porque não basta só uma boa história, não basta só uma boa ideia, ok? É preciso nós sabermos expor essas ideias de uma forma clara, de uma forma que fascine os leitores e de uma forma que prenda os leitores. E eu cometi esse grande erro, ou seja, a história era boa, do meu ponto de vista, enquanto leitora e escritora, a história era boa, a execução foi muito má, e eu não tive uma editora que me dissesse, olha, pode pegar nisto e fazer assim, ou assim, ou assim, e eu acabei por testar a minha própria história e não é nada pior, eu acho, para uma pessoa que cria, seja o que for, de testar aquilo que faz. Pronto, basicamente foi isso. Ou seja, tive vários anos então parada, eu tentava começar a escrever novas histórias, nunca conseguia porque eu vivia naquele loop. Tipo, eu editei uma história que não é boa, eu editei uma história que não é boa. Aliás, eu editei 3, porque aquilo era uma saga, não é uma trilogia. Eu editei 3 histórias que não são boas e eu nunca conseguia sair deste desbloqueio. Até que eu percebi, eu estou bloqueada. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever esta história agora, com o meu ponto de vista mais maduro, com o ponto de vista mais adulto, e vou eu própria dar a mim mesma esta conclusão deste assunto, porque senão eu nunca mais vou conseguir escrever, porque eu nunca mais vou achar que sou boa e que estraguei um bom tema, uma história fantástica, porque simplesmente não a soube escrever. E foi isso que eu fiz. Peguei, escrevi, tive um e-book à venda durante algum tempo no Hotmart, entretanto tirei, porque está. Foi mesmo só para dar aquela conclusão, quem tem, quem não tem, não tem, temos pena. A história para mim está concluída e é um assunto sobre o qual eu não gosto muito de falar, nem tenciono falar, nem me alongar mais. Isto para vos dizer que, entretanto, voltei então a escrever. Superei este meu loop e comecei a escrever mais ou menos há coisa de 2 anos. Sim, eu demorei mais ou menos 1 ano e meio a escrever uma história que já está concluída. Ando agora aqui à procura de cobaias para lerem a história, estou à espera de feedback, já tenho alguns, outros ainda estou à espera. E foi tão bom, minha gente, tão bom voltar a escrever. O idealizar as personagens, o imaginar a maneira como eles interagem uns com os outros,
Meu Deus, eu queria personagens fabulosas, não é por serem minhas, eu sei que todos os pais gostam dos filhos e para mim as minhas personagens são como se fossem meus filhos, mas, meu Deus, que história brutal que eu fiz. Era o tipo de história, eu já reli o meu livro, assim, muito egocêntrica, para umas 3 ou 4 vezes, e eu digo, eu comprava este livro, eu li este livro, eu recomendaria este livro. Não por ser meu, estou a tentar, obviamente, pôr-me um bocadinho de lado, nem sempre é fácil, não é? Mas, minha gente, além do gozo que eu tive a escrever isto, porque foi delicioso, foi pegar no computador e sentar-me, por exemplo, uma sexta-feira à tarde numa esplanada com café e estar ali a escrever, a imaginar a cena, a ouvir uma musicazinha ambiente e imaginar como é que as personagens se comportariam. Depois todo o desenvolvimento social, não é? Porque tipo, não vamos para as personagens a comportarem-se todas da mesma maneira, não vamos criar as mesmas histórias para toda a gente. E foi muito bom, foi muito exigente, porque isto aí eu queria fazer uma coisa completamente diferente. Eu não queria aquelas personagens rasas, eu queria personagens complexas, personagens com traumas, personagens com problemas, personagens que tivessem tiques, personagens que tivessem ou não tivessem alguma coisa, não é? E eu consegui criar uma história que está toda interligada entre si, ou seja, nada naquela história acontece ao acaso. Vocês ao longo do livro, se prestarem atenção, vão vendo que uma coisa que ficou sem resposta, se calhar no capítulo 1 tem a resposta no capítulo 7 ou 8, e, ou seja, o leitor nunca tem aquela sensação, como uma sensação que eu detesto. E o que é que aconteceu àquilo que aconteceu no início? Não têm isso, tem que ter paciência, às vezes ler o livro, tem respostas que só vêm mesmo no último capítulo, mas tem tudo isso, e foi muito exigente e foi muito prazeroso, porque eu finalmente senti que criei realmente uma obra. E eu estava mesmo a precisar de ter isso para combater aqui um bocadinho o desgosto que eu tive com esses livros que eu editei e que achei que não tinha feito um trabalho assim tão bom quanto isso. Agora, relativamente à escrita criativa, sim, eu fiz várias formações, meti a violinha no saco e percebi, não, Teresa, tu não és assim tão boa escritora, que te possas simplesmente lançar, vais fazer umas formações, vais superar este medo e vais voltar a escrever. Fiz várias formações de escrita criativa, aliás eu tive uma, eu peço desculpa, eu não me lembro o nome, eu sei que ela era Manuela, mas não me lembro do segundo nome, ela era professora de literatura na Faculdade de Coimbra. Essa formadora foi brutal, foi uma das minhas formadoras. Também tive uma outra formadora que era uma professora portuguesa, além de recomendar livros excelentes, livros tipo top. Ela também tinha muito conhecimento sobre escrita, sobre recursos estilísticos, sobre recursos literários, sobre, ou seja, exercícios mesmo para nós fazermos, tipo coisas simples, tipo escrever um capítulo em que a personagem está frustrada, tipo cria uma personagem com qualidades e defeitos e faça uma cena. Ou seja, tudo isto ajudou-me muito a desbloquear e a criar as personagens. Bem, eu posso falar sobre as minhas personagens, né? Ajudou-me a criar a Carlota, o Diniz, o Vítor, a Verónica, o Luciano. Ou seja, ajudou-me a criar todas essas personagens de uma forma tão consistente, porque eu fiz este exercício para cada um deles, percebe? Eu peguei este exercício que fiz em escrita criativa e criei um perfil para cada um deles, e tudo isto ajudou bastante. Além disso, a escrita criativa não é só isto, é conhecer, por exemplo, os recursos estilísticos, para não estarmos sempre a repetir as mesmas ideias, é reconhecer e conhecer muito bem o vocabulário, é pegar, por exemplo, um dos exercícios que eu mais gostei de fazer em escrita criativa foi pegar numa história daquela tipo da carochinha, não é? Tipo a Branca de Neve, a Cinderela, e reescrevê-la para a modernidade. Ou seja, é pegar em algo que já existe e dar-lhe um aspecto diferente, não é? É pegar naquele texto raso que nós escrevemos e muitas vezes recheá-lo com detalhes, recheá-lo com pormenores, recheá-lo com recursos literários que muitas vezes nós nem nos lembramos de usar porque estamos só limitados a escrever. Se gostam também do tema de escrita criativa, questões literárias, sugestões de livros, não se esqueçam de me seguir no Substack. Todo este processo de escrita deixou-me realmente muito motivada e eu agora quero realmente motivar outras pessoas a fazer o mesmo, que é escrever. É muito bom, muito prazeroso. E então eu tenho no meu Substack dicas, sugestões, exercícios de escrita criativa para vos ajudar, porque eu sei que nem todas as pessoas têm a possibilidade de frequentar formações ou workshops, essas coisas todas. Ou seja, tem lá pelo menos o básico dos básicos para vos ajudar. Eu também estou disponível, se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem falar comigo sobre algum assunto, estejam à vontade, já sabem que sim. E no Substack também tenho aqui um bocadinho, apanho um bocadinho este meu processo criativo, às vezes a minha frustração, às vezes o meu orgulho, às vezes a minha dificuldade. E spoiler,
têm lá excertos do livro que eu estou a escrever agora, não deste que eu vos falei, do próximo que eu estou a escrever, por isso também se estão um bocadinho curiosos, passem por lá também para ver essa parte. Sobre escrita criativa era basicamente isto que eu te queria dizer. O importante é tu realmente não esperares pelo momento certo, não criares as personagens perfeitas, aliás, as imperfeitas são as melhores. Não criar cenários surreais, a não ser que seja sobre ficção, e mesmo assim as coisas têm que ser sempre muito coerentes, mas acima de tudo, informa-te sobre como fazer as melhores coisas, porque nós podemos ser muito bons escritores, podemos ter as melhores ideias, mas podemos sempre melhorar e refinar aquilo que temos e aquilo que nós fazemos. Por hoje eu vou ficar por aqui. Fica bem. Tchau!